24, 23, né, na verdade, de junho. Amanhã é 24. Junho vai chegando ao fim, mês dos folguedos, dos fogos, das festas juninas. Um mês bom, mês de junho é um mês bom, é um mês muito bom do ano, porque ele fecha o primeiro semestre, né? É um mês de conclusão, é um mês para a gente concluir as coisas, é um mês para a gente fechar as possibilidades para começar outras, né? Fechar ciclos. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde e a doença a partir do orixá Ossan, um orixá ligado às folhas, ligado à floresta, à mata e à natureza. Eu estou evitando a cair na repetição nessa sequência de estudos, né, de lives, né, de vídeos sobre o orixá. Eu estou evitando cair na repetição acerca do que vocês já sabem, do óbvio. Vamos falar do orixá e cair numa repetição daquilo que já está batido, já está exaustivamente disponível, né? Então eu tenho trazido uma partilha, né, com vocês acerca desses temas que a gente tem abordado na relação com o orixá, de modo que essas temáticas se insiram em contextos atuais, em contextos que a gente está vivendo aqui agora, né? Então eu acho que é para poder pensar o que é saúde e o que é doença. Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a saúde não é simplesmente a ausência de doença, como a gente costumeiramente esforça por entender ou por se valer. Saúde não é ausência de doença tão somente, né? A saúde, na verdade, é um equilíbrio do corpo inteiro, né? É o equilíbrio da pessoa por inteira. A doença é exatamente o desequilíbrio, porque na nossa tradição de Fá e de Orixá, a gente entende que Arum, a doença, é um espírito, é um Ajogum. Então, às vezes a pessoa não está com uma doença nominável, que no Ocidente a gente dá um nome para ela, mas a pessoa está com esse Ajogum, com esse espírito ruim, com esse espírito negativo de doença. E o Arum, que é o espírito da doença, o Ajogum da doença, um espírito maléfico da doença, ele não necessariamente pode inferir uma doença no teu corpo, tal como a gente entende. Às vezes a gente entende doença como uma coisa que é nominável, né? A pessoa está com uma doença X, Y, Z. Arum, o Ajogum, o espírito maléfico da doença, ele pode estar ativado no teu corpo e não ter surgido, a grosso modo, doença nenhuma. Mas você está sob o efeito desse espírito, você está sob o efeito das coisas que esse Ajogum, esse espírito maléfico, causa na pessoa através de uma série de coisas, né, que o Arum no teu corpo pode provocar. Então, a medicina do Ifá, a medicina de Ossan, diríamos assim, também, ela não se baseia nessa concepção tal como a gente concebe no Ocidente de doença, né? É claro que se você está com uma doença que está, de certa forma, complicando o teu corpo, incomodando o teu corpo, extraindo a energia do teu corpo, a gente tem aí um Arum. A gente tem aí um espírito desencadeando isso, né?
Mas nem sempre uma doença constituída, nominada como a gente nomina no Ocidente, é causada por Arum. Existem outros processos, existem outros ajoguns que podem causar doenças, e essas doenças está sendo articulada, está sendo ocasionada por ajogun outros. Quer ver um exemplo? O ajogun Ahala. O ajogun Ahala é o ajogun da perturbação. Ele perturba a cabeça. Ele deixa a cabeça da pessoa muito perturbada. Nós temos aí a cabeça perturbada, um caso de adoecimento mental, um caso de adoecimento psíquico da cabeça, que não está sendo gerado por Arum, está sendo gerado pelo ajogun Ahala. Não é verdade? Um outro ajogun que pode também causar doenças é o ajogun, o próprio ajogun Iku, o ajogun da morte. Ele pode ceifar sua vida, ele pode drenar sua vida, ele pode consumir a sua vida antes de te matar. Então, Iku, que é o ajogun da morte, o espírito da morte, ele pode ir sugando a tua energia e te debilitando, te deixando frágil, te deixando fraco, te deixando completamente à mercê, né? Então, é preciso, dentro da medicina do Ifá e da medicina de Ossan, é preciso identificar qual é o ajogun que está motivando, que está ocasionando, gerando esse adoecimento ou aquele adoecimento, né? Nem sempre, repito, o adoecimento está sendo causado pelo ajogun Arum, pelo espírito da doença. Como eu disse, o espírito da perturbação, o espírito da morte, o próprio Elenini, né, que é o inimigo mortal de Ori, ele pode causar também essa perturbação na cabeça e tirar toda a sua centelha, toda a sua força, toda a sua disponibilidade de energia, né? Pode te gerar uma série de caos dentro de você. Esse é Elenini, né? Então, na medicina do Ifá, na medicina de Ossan, a gente localiza qual que é o ajogun, qual que é o espírito que está adoecendo o corpo da pessoa. Porque qualquer ajogun, se a gente for pensar, pode produzir adoecimento em vários âmbitos. Você pode estar com a sua saúde financeira adoecida. Você pode estar com a sua saúde relacional, social adoecida. Então você tem aí um complexo de doenças que pode ser geradas por vários ajoguns que não seja o próprio Arum. Você pode estar com doença financeira, você pode estar com doença relacional, você pode estar adoecido na sua relação amorosa, você pode estar adoecido na sua relação de amizade, na sua relação profissional. Pode aparecer uma série de desequilíbrios, já que doença nessa perspectiva é desequilíbrio. É desequilíbrio energético. Por que é desequilíbrio energético? Não está agindo nos efeitos, nos sintomas. Essa medicina, ela está preocupada em localizar a causa, aonde essa desorganização, aonde esse desequilíbrio foi gerado. Enquanto a medicina moderna, a medicina holopática, a medicina ocidental, baseada em evidências, está buscando combater os efeitos, os sintomas, a medicina tradicional do Ifá, a medicina tradicional de Ossan, ela está preocupada em combater a causa. Ou seja, aonde esse desequilíbrio surgiu, aonde esse desequilíbrio está localizado, e ali, através de uma medicação metaquímica, através de uma medicação metafísica, através de uma medicação que não é uma medicação que vai atingir
o físico, mas vai atingir o metafísico. Por isso que esses medicamentos, os orroguns, os acoxés, o próprio ebó, são metaquímicos. Eles estão para além da química. Eles não têm a finalidade de atingir o teu corpo físico, o teu físico, mas sim o teu corpo sutil, a sua alma, o seu espírito. Nós temos várias camadas de corpos, né? Esse corpo físico é o corpo mais... É o corpo mais... Como posso dizer? É o corpo palpável, é o corpo... Na hierarquia dos corpos, esse corpo que a gente apalpa, que a gente toca, é o mais inferior de todos. Então tem outras camadas corporais que ultrapassam o corpo físico, que são interessantíssimos. Inclusive a própria alma. A própria alma é um corpo. A alma é corpo. É um corpo invisível. É um corpo que você não vê. Mas esse corpo invisível, ele também é dotado de energia, ele é dotado de força, ele é dotado de capacidades. Inclusive a capacidade de manter o seu corpo físico vivo. É a alma que mantém o seu corpo físico vivo. Porque, embora o corpo físico morre, os órgãos do corpo físico desgastam e morrem, né? Adoece, apodrece, essa coisa toda, essa alma nunca morre. Né? O espírito nunca morre. A sua alma nunca vai morrer. Ela vive eternamente. Então ela é importantíssima para também animar aí esse corpo físico. E nessa dinâmica, alma, espírito, corpo físico, forma o que a gente pode dizer a totalidade do corpo. Essa totalidade do corpo precisa desses corpos sutis, desses corpos além do físico, para viver. E é onde as medicinas ancestrais, as medicinas aborígenes e tradicionais entram, porque elas têm uma finalidade metaquímica, metafísica. O que é metafísica? A metafísica é importantíssimo, porque na metafísica a gente estuda, a gente investiga o que está para além da física, o que está para além da corporalidade material. Então a metafísica vai além da materialidade. A metafísica ultrapassa a materialidade. A metafísica está exatamente relacionada às coisas que estão além do mundo material. Ela atinge o invisível, ela atinge o inexplicável, ela atinge aquilo que a gente não apalpa, aquilo que a gente não pega, aquilo que a gente não domina, aquilo mesmo que a gente desconhece. A metafísica, ela auxilia a física naquilo que a física não alcança. A maioria dos físicos não acreditam na metafísica e nem tampouco se auxilia da filosofia para entender o teu campo de estudo. Por isso que a física se torna muito limitada, muito engessada, né? E eles ficam presos em parâmetros que não possibilitam avanço nenhum. Mas existe um campo da física chamado física quântica ou mecânica quântica, onde os físicos estão pensando exatamente esses princípios, né, que norteiam a existência para além do mundo físico. Esses princípios que norteiam a existência para além do mundo físico é exatamente a metafísica. Então, as medicinas do Ifá, as medicinas de Ossan, elas vão atingir exatamente esse campo sutil do qual a gente não apalpa, a gente não é material. Então, quando você vai numa rezadeira, por exemplo, uma senhora que vive na roça, que vive no campo, ela nunca foi à universidade, ela nunca sentou num banco de medicina, mas você chega na casa dessa senhora, ela pega um galho de arruda, ela pega uma folha XYZ e ela começa a benzer você. Ela começa a rezar você com essa folha. Essa senhora rezadeira, ou o rezador, ele consegue, né, da própria folha que ele está usando.
Então você pega a folha de arruda, você vai entender a arruda. Ela tem um cheiro forte, ela tem um cheiro desagradável, mas aquela folha tem uma capacidade muito grande de espantar o mal-olhado, o olho gordo, a inveja, a maldade. E aquela senhora conhece o princípio metafísico dessa folha. Ela consegue conversar com essa folha. Desde o momento que ela arranca essa folha do pé, ela já está conversando, ela já está interagindo com essa folha. E ao interagir com essa folha, ela consegue ativar esse princípio metafísico dela. Então ela começa a bater com essa folhinha no teu corpo, a rezar, a tirar o quebranto, o mal-olhado, o olho gordo, a inveja. E ela começa a rezar a maneira dela, dentro da ciência dela, dentro da medicina popular dela. E você sai dessa reza, você sai dessa experiência sentindo uma outra frequência energética. Você sai dessa experiência sentindo uma outra relação com a tua energia. Isso é o efeito metafísico, né? Ele atingiu um outro parâmetro. Ele não atingiu o teu físico, ele atingiu o teu espírito. Ele alcançou a causa que estava botando você para baixo, diminuindo a tua energia, te deixando refém do ciúme, da inveja, do olho gordo, etc. Então, essa medicina natural, essa medicina ancestral, ela não tem compromisso com as evidências. Ela não tem compromisso com o sintoma, porque ela quer reorganizar você energeticamente. Se você se organiza energeticamente, você tem aí, de forma muito peculiar, de forma muito agradável, uma reação positiva exata à própria doença ou ao sintoma, o efeito da doença que está te incomodando. Então você começa a resolver o problema de dentro para fora, na origem dele. Essa organização, esse equilíbrio energético, ele ocasiona um equilíbrio total. E quando você se equilibra totalmente, você consegue atingir de igual maneira a própria dimensão, a própria questão que está desequilibrando, né? Aquilo que vai dizer mesmo da doença que você está vivendo. Então, as folhas de Ossan, porque Ossan é um orixá ligado à folha, ele é um orixá Euê, ele é um encantado praticamente, porque ele está todo devotado à folha. Não tem como dissociar Ossan da folha. Não tem como dissociar Ossan da mata, das florestas. Não tem como dissociar Ossan dos minerais, porque Ossan não domina somente as folhas. Ossan também domina os minerais, domina os animais, domina as cascas, domina tudo que há na natureza do domínio de Ossan. A força das pedras, dos rios, dos tipos de águas, dos tipos de areia. Ossan é um alquimista, ele é um grande farmacêutico. Ele tem domínio no preparo de medicamentos diversos. Além de ser um exímio curandeiro, um médico que conhece os segredos da natureza e sabe curar usando a medicina da natureza. Então é muito importante a gente pensar saúde e doença a partir da concepção, da própria concepção que essa divindade, que esse orixá nos lega, que esse orixá nos traz. Porque ele é um orixá que pensa a saúde, que pensa a finalização da doença, né, a partir da noção de equilíbrio e desequilíbrio, que está em torno da própria ideia de positivo e de negativo, né, de bi como negativo e desequilíbrio, e ire como positivo e equilíbrio. Então, a saúde não é somente a ausência de doença. A saúde nessa concepção é o equilíbrio total daquilo que você é, da sua própria existência. Então, para essa medicina tradicional, o ambiente é um fator crucial. 99,9% das doenças que atingem a humanidade são geradas pelo ambiente.
Houve aí uma época, um discurso equivocado tentou se valer que as doenças eram genéticas, que as doenças eram hereditárias. Pouquíssima, 1%, 0,01% das doenças são genéticas, são hereditárias. Muito pouco diante do quadro de adoecimento que pode ser gerado pelo ambiente. O ambiente, ou seja, o meio que a gente vive, é o principal fator de doenças, né? De patógenos, de bactérias, de vírus, de uma série de processos que podem gerar adoecimentos diversos, né? É o nosso ambiente que nos adoece, é o nosso estilo de vida que nos adoece, é a nossa alimentação que nos adoece, é o tipo de alimentação que a gente tem que nos adoece, é o tipo de convívio que a gente tem que nos adoece, é o tipo de resposta que a gente dá ao ambiente que a gente vive que nos adoece. Então, as doenças que surgem no nosso corpo, ela tem um fator crucial relacionado ao ambiente que a gente vive. Então, a gente precisa de equilibrar. O desequilíbrio gera essa doença. Se você está desequilibrado, você vai produzir processos de adoecimentos diversos. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele surge também com a nossa integração. Como assim a nossa integração? A nossa conexão, né? Quanto mais desconectado a gente estiver, quanto mais desintegrado a gente estiver, mais adoecido a gente fica. No mundo atual, com muitas informações, com muita dispersão, a gente dispersa muito fácil, a gente desconecta muito fácil, a gente se implica com excessos muito facilmente. E o excesso é um problema também, excesso de informação, excesso, a gente está o tempo todo ligado, excesso de dopamina, podemos dizer assim. Tudo isso vai contribuindo com o nosso desequilíbrio, né? O nosso excesso de celular, o nosso excesso de computador, o nosso excesso de redes sociais, tudo isso é produzido para nos adoecer, para nos distanciar da nossa conexão. Por quê? Porque a sua mente, ela é poderosa. A sua mente, ela tem uma força muito grande. Então, se a sua mente se perde em devaneio, se a sua mente não consegue te proteger das interferências externas, você acaba produzindo processos mentais que te tornam refém de uma série de diabrulhas que vão esfalecer, que vão despotencializar a tua frequência positiva, né? Deixando você refém dessas interferências externas. A maioria das pessoas adoecem de forma psicossomática, porque a doença que vai aparecer no corpo, o sintoma que vai surgir no corpo, ele começa na mente. Antes de um sintoma aparecer no corpo, a mente adoece. A mente entra num processo adoecedor. A mente entra num processo muito delicado, ao ponto do corpo não conseguir resistir. Então, como a mente se tornou refém dessa situação psicossomática, o corpo responde a essa reação. O corpo dá notícia dessa reação sucumbindo, né? Aparecendo um quadro adoecedor. As folhas, elas têm o poder de nos reequilibrar. A natureza, de modo geral, tem o poder de nos reequilibrar. Uma série de práticas medicinais que a gente chamou de alternativas ou complementares, que são dois termos que eu acho desagradáveis, porque parece colocar essas práticas num lugar inferior, e elas não estão num lugar inferior, elas não são menor do que a medicina moderna, do que a medicina alopática. Pelo contrário, essas práticas medicinais antigas estão no mesmo patamar da medicina moderna. Não é porque a medicina moderna, altamente sofisticada, altamente tecnológica, que as pessoas aprendem no bancos das universidades, torna ela melhor do que as medicinas tradicionais, as medicinas aborígenes, as medicinas ancestrais. Existem casos, muitos casos, que a medicina alopática, que a medicina moderna não curou a pessoa. E a pessoa encontrou cura
nessas práticas alternativas, nessas práticas aborígenes e tradicionais. A gente sabe muito bem disso, porque o poder que essas medicinas tradicionais têm de atingir a pessoa por inteiro, na completude, né, na totalidade da pessoa, é muito grande. E muitas das vezes você vai ao médico, um médico moderno, esse médico está tão viciado em produzir doença e em diagnosticar sintomas que ele nem te observa direito, ele nem te toca direito, ele nem te vê direito. Ele já está completamente refém das evidências, né? Então você diz para ele ali uma série de 5 sintomas, ele já te classifica como tal. Isso é muito ruim, porque muitas das vezes o sintoma que a pessoa apresenta necessariamente não está falando da doença que ele pode apontar. É isso que gera muitos médicos modernos a cometer erros bizarros por falta e por fracasso do diagnóstico. O diagnóstico é muito importante, porque o diagnóstico ele é o sucesso do tratamento. Um bom diagnóstico leva o tratamento ao sucesso. Um diagnóstico apressado, um diagnóstico desavisado, um diagnóstico que não olha a pessoa como um todo, que não analisa a pessoa como um todo, que não verifica situações diversas na vida da pessoa, pode atrasar o processo de cura da pessoa, né? Diferente das nossas práticas tradicionais, aonde o processo de diagnose, o processo diagnóstico é muito lento. Por quê? Ele é muito lento. A primeira dimensão desse diagnóstico, dessa diagnose, é o oráculo. A pessoa precisa consultar o oráculo. O oráculo de Ifá, o Opelê de Ifá, é um instrumento diagnóstico. O Opelê, o jogo de Búzios, o Ari de Logum, o Iquim, é um instrumento diagnóstico. É um instrumento para se realizar a diagnose. Quando você senta diante do oráculo de Ifá, esse oráculo mapeia questões fundamentais, questões peculiares da sua própria vida. Esse oráculo mapeia dimensões sutis da sua própria vida. Esse oráculo determina de que maneira a situação que está sobre você pode ser resolvida. Esse oráculo determina de que forma essas possibilidades de tirar você de um quadro de adoecimento pode ser salutar. Então é fundamental esse diagnóstico através desse instrumento oracular que, bem utilizado, pode com toda certeza ajudar alguém a transformar o teu sofrimento em saúde, a transformar a tua doença em saúde, a transformar o teu desatino em vitória, diríamos assim. Porque é um oráculo que diagnostica, né? Que tem como função diagnóstica a totalidade da sua vida. Então ele vai ver várias instâncias da sua vida e vai perceber e vai dizer se essas várias instâncias da sua vida está em equilíbrio ou está em desequilíbrio, está positivo ou está negativo. E se está negativo, aonde isso se acentua? Se está positivo, aonde isso se acentua? O importante no diagnóstico com o oráculo de Ifá, seja ele o Ari de Logum, o Opelê, o Iquim, é verificar quais são os instrumentos a serem utilizados para reequilibrar a pessoa, para devolver a pessoa o equilíbrio, para devolver a pessoa a sua própria totalidade energética. E aí, a figura, o poder do orixá Ossan, que é um orixá encantado, né? Que é um orixá cheio de camadas e cheio de vieses, porque o Ossan não é um orixá que pode ser entendido da mesma forma do que aqueles orixás que vieram de Coleorum. Ossan é um encantado, ele é um orixá com uma peculiaridade muito grande, embora com o passar dos anos, sobretudo após a sua vinda para a diáspora, esse orixá tomou proporções que originalmente ele não tem. Isso torna ele desinteressante? Isso não torna esse orixá desinteressante. Por quê? Porque o divino, ele se apossa dessas camadas para continuar existindo. Então, a forma com que o Ossan se traduziu, seja na diáspora cubana,
seja na diáspora brasileira, isso nos possibilita entender de que forma essa divindade, esse encantado, continua servindo de alguma maneira a humanidade. No entanto, pensar o Ossan de uma forma antropomórfica, pensar o Ossan como um homem comum, pode ser ou pode nos possibilitar a ter um conhecimento muito limitado dele, já que ele é um espírito, já que ele é um encantado, já que ele é um ser da floresta que agrega, que possui vários mistérios. A gente tem muita dificuldade de lidar com seres invisíveis e a gente tem muita dificuldade de compreender o invisível. Isso porque a gente tem um parâmetro para pensar a vida somente a partir do material. A gente só pensa a existência a partir do material. A gente não entende, a gente não acessa, a gente não tem uma educação para o invisível, de compreender que esse mundo é habitado por outros seres que não são visíveis, que não são como eu e você. Quando a gente compreende que esse mundo existe e é habitado por outros seres que não são totalmente, que não são somente visíveis, mas também habitado por seres invisíveis, então compreender o lugar de Ossan nesse grande cosmo, nessa grande existência, não será problema algum. Porque se eu entendo que os seres invisíveis também habitam esse mundo, que seres que eu não vejo, que seres que têm outras formas, que seres que têm outra dinâmica, ocupam também um lugar nesse mundo, eu consigo compreender existências múltiplas, existências outras, existências diversas. Eu penso que a melhor forma de a gente compreender tudo isso é entendendo que existências diversas compõem a vida nesse mundo com a gente. Nós não somos os únicos moradores desse mundo. Além dos animais, além dos vegetais, existem também nesse mundo chamado Aie, chamado Terra, ou seres invisíveis que ocupam, que moram nas plantas, que moram nas árvores, que moram nos rios, que moram na natureza de modo geral, que moram nas encruzilhadas, que moram nos cemitérios, que moram nas casas abandonadas, que moram nos lixos. Então existem seres povoando esse mundo por todos os lados, de todas as formas. Essas energias são seres como eu e você, porém são energias do mundo invisível. Então o Ossan tem essa faceta de ser a própria folha, de ser o próprio mistério da folha, eu asa, como a gente gosta de saudar, né? Eu asa, né? A própria saudação dele reporta a folha. Então a folha tem vida, a folha é um ser, a planta tem vida, a planta é um ser. Então todo o mistério contido na folha, todo o mistério contido na planta responde, né, por essa divindade que é o sangue. A planta, as folhas são mestras, as plantas são nossas professoras. Você pode aprender com as plantas, você pode aprender com as folhas. As folhas falam, as folhas têm ciência própria. As folhas, as plantas têm ciência própria. As folhas e as plantas têm utilidades próprias. Elas conversam com a gente. Se você gosta de cultivar plantas, se você gosta de cultivar as folhas, as ervas, você pode observar o quanto a natureza desses seres vegetais se comunicam com a gente, falam com a gente. Você aprende a desenvolver uma sensibilidade muito grande ao se comunicar com as folhas, porque ela tem força, ela tem autonomia. As folhas têm uma energia própria. Cada folha, cada planta tem uma natureza própria. Cada folha, cada planta, cada erva tem uma personalidade própria. E por isso ela também comunica de forma muito singular. Você pode conversar com o saião, você pode conversar com o manjericão, você pode conversar com a samambaia, você pode conversar com a meio-dia, você pode conversar com o coqueiro, você pode conversar com a espada de São Jorge,
você pode conversar com o bambu, você pode conversar com o cactus, você pode conversar com a roseira, porque todos esses seres vegetais possuem natureza, possuem vida própria. E se possuem naturezas, cada um deles, natureza própria, e se possui vida própria, eles então podem comunicar com a gente. Algumas plantas, algumas ervas são mestras ao ponto de, ao consumi-las, ela ensinar para a gente. Vamos falar da ayahuasca? A ayahuasca, a bebida dos povos antigos do Amazonas, uma bebida sagrada, é uma planta mestra. Duas plantas, né, duas ervas se juntam para formar o chá da ayahuasca. E desde os primórdios, essa bebida ensina as pessoas a entenderem processos de existência sua. Hoje, a ayahuasca está muito banalizada. As pessoas estão usando a ayahuasca de forma banal. Mas a ayahuasca é um remédio poderoso. A ayahuasca é uma bebida poderosa, preparada com um cipó, com uma erva, que são potenciais. E para além disso, são duas ervas, né? Um cipó e uma erva, com uma capacidade inacreditável de fazer você entrar em contato com a sua natureza primordial. Ao ponto de, quando esse chá é conduzido de forma séria, de forma sagrada, e a pessoa que o consome e consome num espaço altamente preparado para tal, ela consegue receber mensagens dessa bebida, desse chá, né, ao ponto dela ter conhecimentos que ela não teria de outra maneira. Uma outra erva mestra, uma outra erva professora, é a erva do fumo, que produz o tabaco, que produz o rapé, que também é utilizado entre os povos indígenas diversos. O rapé, que é inalado pelo nariz, na sua diversidade, embora o princípio básico do rapé é a folha do fumo, é a folha do tabaco, mas ele é misturado com uma série de outras cascas, outras ervas, né, formando aí uma miscelânea de rapés. E esse rapé também consegue auxiliar os seus, terapeuticamente falando, auxiliar e também auxiliar de forma mágica, de forma espiritual, aqueles que fazem uso dele de forma séria, né, a ponto de receber conhecimentos sagrados. Todo esse domínio das folhas, todo esse domínio das ervas, que tem várias utilidades para vários fins, num tempo que não é este nosso, ajudou a humanidade a avançar, ajudou a humanidade a lidar com seus pormenores. A gente tem que ter muito cuidado em falar dessas medicinas antigas. A gente tem que ter muito cuidado ao tecer um comentário sobre os banhos de ervas, sobre os preparos, os akoshés, né, que são preparados com axé dudum e ervas. Como, por exemplo, também temos que ter muito cuidado ao falar da ayahuasca, do rapé e de outras medicinas da natureza, porque houve um tempo onde essas farmácias não existiam, onde essas medicações holopáticas, né, farmacológicas não existiam. Eram essas medicinas da natureza que possibilitou os humanos a avançarem, a manter a vida e a assegurarem a própria existência. Nós nos achamos superior. Nós achamos que estamos num mundo totalmente tecnológico, totalmente cientificizado, né? Totalmente científico, e a gente acredita que a gente vive num mundo melhor do que aquele que os nossos antepassados viveram. Isso é um grande engano. Nós não vivemos num mundo melhor do que aquele que nossos antepassados viveram só porque a gente tem avanços tecnológicos. Isso é um grave engano.
Isso é uma grande mentira. Com toda certeza, nossos antepassados que não tinham tecnologia nenhuma, que não tinham os avanços tecnológicos que nós temos, viviam melhores do que nós. Eles não sofriam do imediatismo, eles não sofriam da pressa e muito menos eles eram refém de uma série de vicissitudes gerada pelo imediatismo da comunicação, pelo imediatismo das redes sociais. Eles eram mais pausados, eles levavam a vida com mais paciência. Isso quer dizer que eles também adoeciam menos. A gente adoece muito por causa dos fatores externos, dos fatores ambientais que nos incomodam, que nos assolam, que nos atingem de todas as maneiras. Repito que a maioria das doenças no mundo moderno são doenças do ambiente, são doenças geradas pelo meio ambiente, são doenças geradas pelo ambiente que a gente está inserido, são doenças geradas pelo contexto ambiental que a gente está. Então, os nossos antepassados não tinham os problemas que nós temos. Obviamente, eles tinham outros pormenores. Obviamente, eles tinham outros problemas. Mas dizer que a gente vive melhor do que eles porque a gente tem tecnologia, porque a gente tem avanços tecnológicos, isso é um grande engano. Organizar, pensar, conceber a vida dessa forma, ou chegar à conclusão de que somos evoluídos porque a gente avançou tecnologicamente, tá tudo errado. Pelo contrário, a tecnologia tem nos atrasado. Os avanços tecnológicos têm nos colocado refém de um atraso de humanidade inacreditável. Toda a tecnologia tem servido, sobretudo, para nos atrasar, para nos distanciar de coisas fundamentais. Por exemplo, nos distanciar da espiritualidade, nos distanciar do conhecimento da sabedoria eterna. Nós somos menos sábios, nós somos menos inteligentes, nós somos menos compassivos, nós somos menos tudo. Então essa tecnologia está nos tornando, na verdade, mais individualistas, mais egoístas, mais pragmáticos, mais imediatistas e, sobretudo, mais adoecidos. Os nossos antigos, os nossos antepassados, tinham tempo de habitar consigo mesmo, tinham tempo de ficar consigo e com os seus. A gente cada vez menos tem tempo de estar conosco mesmo e com os nossos. A gente cada vez menos tem tempo de se alimentar bem, de comer devagar, de meditar, de fazer um exercício, de fazer uma prática espiritual. A gente vai cada vez mais distanciando de tudo isso e entrando no mediatismo, num processo de aceleração que nos consome absurdamente. Esse processo de aceleração causa o estresse, que é um dos processos de adoecimento mais grave do mundo moderno. Porque o estresse gera insônia, gera ansiedade, gera afobação, gera pânico, gera medo. O estresse desencadeia uma série de transtornos que te coloca refém de parâmetros que você nem vai dar conta de responder. Então você precisa estar o tempo todo respondendo parâmetros, princípios, gadgets, né? Ou fórmulas, apetrechos que não tem nada a ver com você. Então as pessoas estão o tempo todo refém desses parâmetros e estão correndo contra o tempo para poder corresponder, para poder responder esses parâmetros. E quando elas não conseguem responder, quando elas não conseguem corresponder a esses parâmetros, elas adoecem. Elas ficam profundamente atordoadas. Elas perdem completamente a beleza, a grandeza da sua natureza originária. E toda vez que alguém se distancia da sua natureza originária, toda vez que alguém rompe com a sua natureza originária, processos de adoecimento comparecem. Processos de adoecimento se esfacelam. O corpo,
processo de adoecimento sucumbe o corpo, racha o corpo e a pessoa entra num processo de desespero desmedido, num processo desesperador, onde a doença encontra abrigo, porque a doença encontra abrigo onde a resistência está morrendo. A doença encontra abrigo onde a resistência está sucumbindo, porque a resistência está profundamente ligada ao seu imunológico. Então, se a resistência cai, se a resistência perde a sua força, o processo de adoecimento começa a acontecer. E o processo de adoecimento acontece por uma permissividade sua, só que você não tem consciência. A maioria das pessoas estão vivendo sem consciência. A consciência está aí. A consciência existe, porque mente é consciência, percepção é consciência, inteligência é consciência, memória é consciência, tudo é consciência, você é consciência. A diferença é que nem sempre você estar consciente. Então, entre você ser consciência e você estar consciente, existe uma diferença muito grande. Então, todos nós somos consciências ativadas nesse mundo. Porém, pouquíssimas pessoas estão conscientes. Quando você está consciente, quando você é consciente, você delibera os malefícios, você delibera a negatividade que está roubando, que está puxando a tua frequência energética positiva. Quando você está consciente, quando a sua atenção está plena, você está presente. Você não está nem no passado e nem no futuro. Porque quem fica preso no passado e quem fica preso no futuro, quem está aprisionado ao futuro, está refém de algo que não é real. Porque o real é presença. O real é aqui e agora. O real é o seu estado de consciência presente. Então, você só tem hoje para viver. Ontem já foi e amanhã você não sabe o que será. Então, quando você devota a tua atenção para um estado de presença aqui e agora, para um estado de presença hoje, você atenua, você manda embora uma série de processos que podem te sucumbir. Eu vou ensinar para você um exercício pontual de você recobrar essa consciência, de você recobrar esse estado de presença. A melhor forma de você permanecer presente e de você cultivar o estado de consciência, o estado de presença, é você observar a tua respiração. Entende? Observa a tua respiração. Inspira, expira. Inspira, expira. Então você inspira e expira. Preste sobretudo mais atenção ao fato de você expirar, ao fato do vento, do ar saindo do teu corpo. Porque o ar tem que entrar e tem que sair. Quando você entra nesse processo, nessa dinâmica, nessa mecânica, porque é uma mecânica, é uma ação. Isso é uma ação. Quando você entra nessa ação e você percebe o seu ar entrando, o seu ar saindo, seu ar entrando, o seu ar saindo. Por que eu estou pedindo para você dar mais ênfase ao ar saindo? Porque quando o ar sai, a gente renova, a gente limpa, a gente põe para fora tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que causa torpor em nós. Então você recebe e você extrai, você recebe, você extrai, você traz um novo e manda embora um velho, você traz um novo e manda embora um velho. A consciência desse processo no teu corpo é o estado de presença.
Se você acompanhar a tua respiração, a tua inspiração e a tua expiração, você vai tomar consciência desse estado de presença, porque a tua respiração, ela obedece exclusivamente a esse momento presente, porque é uma ação que você está fazendo aqui agora. Você não está fazendo ontem nem amanhã. O ato de você respirar, você está fazendo aqui agora. Muitas pessoas não respiram. Muitas pessoas não percebem que elas estão respirando. Muitas pessoas não percebem que elas estão vivas. Então, quando você para, quando você toma consciência de que você respira, você toma consciência que você está vivo. E essa tomada de consciência é presença. É natureza. O ar é natureza. O ar pertence à natureza. Ele é fornecido pela natureza. Então você consome natureza. Então você vive graças à natureza. Porque o ar é importantíssimo para a gente viver. A saúde, ela tem a ver com tudo isso. A saúde implica tudo isso. Implica a gente manter a nossa consciência desperta, implica a gente manter a nossa consciência acordada, implica a gente manter a nossa consciência atenta, ou seja, manter a nossa consciência devotada ao tempo presente, devotada ao que importa. É importante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo. É importante a gente prestar atenção no que a gente está falando. É importante a gente prestar atenção no que a gente está tocando. É importante a gente prestar atenção na gente, no nosso corpo. É importante a gente olhar no espelho e ver quem a gente é. E entender quem somos. E acolher de forma profunda quem a gente é. Isso também é saúde. Quando você acolhe profundamente quem você é, isso é saúde. Quando você aceita profundamente quem você é, isso é saúde. O Sanyi é um orixá totalmente devotado à natureza. O Sanyi é um orixá totalmente presente na natureza. E por mais que ele seja um orixá arredio, por mais que ele seja um orixá que gosta de ficar no mato, na cabana dele, e não gosta muito de gente, eu entendo que esse não gostar de gente de Ossanyi tem a ver com a sua dedicação à sua própria alquimia, a própria confecção de remédios, a própria elaboração de medicamentos diversos. Porque alguém que está devotado a observar a natureza, a perceber a natureza como um todo, para salvar a humanidade das suas intempéries adoecedoras, é alguém que precisa estar muito bem compenetrado. Por isso que esse simbolismo em torno de Ossanyi, dentro de uma cabana na mata fechada, ele tem aí o seu valor e tem o seu sentido fundamental, uma vez que aquele que se dedica aos mistérios da natureza precisa de silêncio, precisa de recolhimento e precisa de tempo e solidão para poder montar, organizar, elaborar essa alquimia que continua, de certa forma, nos ajudando a enfrentar os pormenores que processos adoecedores causados pelo ambiente podem nos atingir. O preparo, o akoxé, feito de misturas de folhas, de minerais, de animal, de rezas, né? É fundamental para a gente continuar resistindo a esses processos diversos no qual a medicina moderna não tem resposta, não tem sequer solução. Como é o caso, por exemplo, desse processo de adoecimento moderno chamado fibromialgia. Muitas pessoas sofrem de fibromialgia. E a fibromialgia, gente, não tem cura. A fibromialgia é uma coisa que a medicina moderna não desvendou ainda. Então você toma medicamentos para atenuar as dores que ela causa, mas não tem cura. Por que não tem cura? Porque a fibromialgia, ou o que chamam de fibromialgia, esse adoecimento que tem tomado muitas pessoas, as pessoas queixam de dores na perna, de dores nos braços, elas não sabem de onde estão vindo essas dores, né?
Muitos médicos estão diagnosticando isso como fibromialgia, entre outros sintomas que aparecem. E isso não tem cura. Tem um medicamento que atenua essas dores. O que não tem cura, o que a medicina moderna nomina, classifica como sem cura, e ela acaba colocando isso como uma doença imune, né? Como uma doença psicossomática, está dizendo para nós que essas doenças imunes, que essas doenças psicossomáticas têm outros endereçamentos que não é o corpo físico. É o corpo mental, é o corpo psíquico, é o corpo sutil. Então, a única forma da gente curar um corpo sutil adoecido, a única forma da gente curar um corpo espiritual, né, um espírito, uma alma, é através das medicinas espirituais, das medicinas metaquímicas, metafísicas, as medicinas que atingem o espírito. Porque essa medicina moderna, essa medicina holopática, essa medicina tecnológica vigente no mundo atual, ela não atinge o espírito, ela não alcança o espírito, ela não consegue responder ao espírito. Mas a medicina que vem da floresta, a medicina que vem das folhas, das plantas, a medicina da ayahuasca, a medicina do rapé, as medicinas indígenas e aborígenes, as medicinas ancestrais, a medicina das rezadeiras, dos rezadeiros, das benzedeiras e dos benzedeiros, dos curadores e das curadoras. Essa medicina consegue chegar até o espírito e falar com o espírito. Esse é o grande legado que os nossos antigos, que os nossos antepassados nos deixaram. Nos deixaram uma medicina altamente avançada, que é uma tecnologia ancestral que consegue falar com o nosso espírito. Uma medicina que consegue atingir a nossa natureza mais primordial, que é a nossa alma. Então, não abra mão dessa medicina ancestral. Quando algo acontece com você e você não tem nome, quando um processo adoecedor acontece com você e a medicina não consegue nominar, procure alguém que possa compreender a tua dor para além do físico, para além dessa instância material, porque você pode estar adoecido da alma, você pode estar adoecido do espírito, e adoecimento da alma, adoecimento do espírito também causa pormenores, também causa doenças crônicas, doenças diversas no nosso corpo material. Muitas das vezes a pessoa está precisando exatamente de uma cura espiritual. Muitas das vezes a pessoa está exatamente precisando de uma cura da sua alma, para que o teu corpo possa responder à saúde, né? Para o teu corpo possa responder de uma outra maneira, para que a tua doença possa ser curada. Então, muitas das vezes, você está curando o físico, você está curando a doença ou adoecimento que está no corpo físico, mas não está curando a doença ou adoecimento que está na sua alma. Então, você fica ali naquela insistência de curar o físico, mas o tratamento não responde, o tratamento não dá sinais positivos, o tratamento não alcança o objetivo, porque ele não está atingindo o espírito, ele não está atingindo a sua alma. Então, que o sangue, que é natureza, que o sangue, que é a força das plantas, que é a força das folhas, que é a força da natureza, possa manter viva essas medicinas ancestrais herdadas dos antigos, herdadas dos antepassados. Espero que a live de hoje tenha ajudado você a entender um pouco mais essa dimensão da saúde e da doença a partir de uma perspectiva não ocidental, a partir da perspectiva das naturezas, a partir da perspectiva do espírito, da espiritualidade, da alma. Que o sangue nos abençoe e que a natureza volte a ser a nossa casa, volte a ser a nossa morada e que a gente prossiga cada vez mais protegendo o nosso ambiente, salvaguardando a vitalidade da nossa fauna e da nossa flora, porque nas nossas matas, nas nossas florestas, está tudo o que precisamos para se manter saudável nesse mundo.
axé sem fim, que o orixá Ossan, o orixá das florestas, os orixás das folhas, das plantas, nos abençoe nessa segunda-feira. Axé, axé e axé.